movimento Setembro Amarelo promove agora em 2024 mais uma campanha, dessa vez com o lema Atenção aproxima as pessoas. Em Bauru, CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem como objetivo, junto com essa campanha, conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e da prevenção do suicídio no Brasil. Para conversar conosco aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o José Carlos dos Santos, que é um dos voluntários do CVV, e gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. José Carlos, seja bem-vindo. Oi, Lidiane, boa tarde a todos os que assistem e ouvem a TV Câmara e a Rádio Câmara. E em nome do Centro de Valorização da Vida, CVV, gostaria de agradecer a vocês essa oportunidade, de estar falando sobre esse tema tão difícil, cercado de tabus, cercado de estigmas, mas que precisa ser discutido, precisa ser conversado às claras, com seriedade e de forma absolutamente normal. Eu falei, o Setembro Amarelo veio fazer isso, colocar na mesa uma discussão sobre a prevenção do suicídio, valorização da vida e a importância do tratamento das doenças emocionais, das doenças mentais. Perfeito. Para reforçar, a importância dessa campanha, desse movimento, especialmente ao tratar de temas tão delicados, Qual é a abordagem que deve ser utilizada? De que forma deve acontecer o diálogo com a sociedade? Olha, Lidiane, a gente está propondo à sociedade um olhar mais atento, um olhar atencioso com aqueles que estão à nossa volta. De repente, a gente pensa em prevenção do suicídio ou valorização da vida, em ações grandiosas que chamam a atenção do grande público, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é sensibilizar as famílias, sensibilizar as pessoas, para que cuidem uns dos outros. E assim, com esse olhar, com esse cuidado, perceber quando alguém não está bem, quando alguém está atravessando um momento difícil. Então, esse é o chamamento desse Setembro Amarelo. Setembro Amarelo não é um mês de celebração, é um mês de conscientização, é um mês de reflexão, que a gente está chamando as famílias, as pessoas a olharem ao lado, olharem uns para os outros e se cuidarem mutuamente. Esse é o nosso chamado. José Carlos, a gente tem uns dados aqui de um estudo realizado pela Unicamp de que 17% dos brasileiros, em algum momento na vida, pensaram seriamente em colocar um fim à própria vida, e desses, aproximadamente 5% chegaram a elaborar um plano com essa finalidade. Normalmente, as pessoas que têm essa ideia em mente, a ideia do suicídio, elas dão sinais. Como é que a gente pode perceber, Muitas pessoas falam, quem muito fala não faz, é só para chamar atenção, isso é um mito, esse comportamento é verdadeiro, deve ser motivo de preocupação. Quais sinais que a gente precisa olhar e falar, puxa, isso aqui é um sinal amarelo, esta pessoa precisa de cuidado imediatamente? É interessante essa pesquisa da Unicamp. Quem encabeçou essa pesquisa foi o Dr. Neuri Botega. Ele é a maior autoridade em suicidologia no Brasil. Então, a gente pensa que pensar em suicídio, não, eu nunca pensei nisso. Não, às vezes passa na cabeça, mas não significa que a pessoa vai se suicidar, né? 17%, segundo a pesquisa, já pensaram uma hora ou outra, no momento de fragilidade, no momento de dor, em colocar fim à própria vida. Mas passou o tempo, você viu aí, menos de 5% acabaram fazendo um planejamento, e se você for colocar aí na prática e continuar essa pesquisa, 1 ou 2% acabaram tentando. Por quê? É muito interessante dizer o seguinte, o suicídio, ele é um processo. Não é assim, eu acordei hoje e falo, nossa, que dia bonito, eu vou tirar minha própria vida hoje. Não funciona assim. Então, é um processo. Ele vem lentamente corroendo com dores, com frustrações, com perdas, né? E essas perdas vão se acumulando no transcorrer do tempo.
E a pessoa vai se sentindo fragilizada. Ela não consegue conversar, ela não consegue colocar para fora o que ela está sentindo. Às vezes, quando ela coloca, a pessoa não leva a sério. De fato, dos maiores empecilhos na prevenção do suicídio é aquele que ele fala, não faz. Esse é a maior dificuldade na prevenção do suicídio, porque normalmente quem fala faz. Então, não significa assim, a pessoa fala hoje assim, ah, hoje eu tô com vontade, se eu pudesse eu tirava a minha vida hoje. Tá, numa hora de raiva você pode até falar isso, mas você no dia a dia, no transcorrer do dia a dia, você dizer assim, nossa, nada que eu faço dá certo, eu não sirvo para nada, a minha vida é toda errada, ou eu não sirvo para ajudar ninguém. Se eu não tivesse vivo, as pessoas nem sentiriam falta de mim. E, e vai por aí, esse tipo de frase solta aqui, solta ali. De repente, a pessoa fala um dia que está desanimada, no outro dia fala que não serve para nada, no outro dia fala que se ela não tivesse ali, as pessoas estariam melhor. Poxa, essa pessoa precisa de cuidado. Essa pessoa precisa. Aí, o que que nós dizemos? Ah, ele quer chamar atenção, ela quer chamar atenção. Claro que está chamando atenção. Está chamando atenção. Ela não está conseguindo suportar o peso que está nas costas dela. E aí é preciso ouvir, é preciso pegar na mão dessa pessoa. Aí entra a maior dificuldade, Lidiane. Talvez você vá me perguntar, eu vou até adiantar. O que é que nós que estamos perto de uma pessoa podemos fazer? Essa é a grande questão. Será que eu posso fazer alguma coisa quando eu percebo alguém que está desanimado, que está depressivo, que está angustiado? E se a pessoa disser para mim assim, sabe, minha vida está tão ruim, eu estou pensando seriamente em me suicidar. O que é que eu faço? E aí? Como é que você quando se depara com uma pergunta, com um questionamento desse, o que é que você pode fazer? E aí vem a gente dizer o seguinte, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que eu estou junto com você. Sabe? Eu não vou te deixar minuto nenhum enquanto a gente não resolver isso. Vamos procurar ajuda, vamos ver o que que a gente faz, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, terapeuta, vamos procurar o CVV, ou seja lá o que for, mas pegar na mão dessa pessoa e estar junto, sabe? Ouvir, perceber a pessoa. E isso não é tão difícil. À medida que você começa saber que você não precisa resolver o problema do outro. Aliás, você não tem como resolver o problema do outro. Mas você pode estar ali, junto com ele, dividindo, mostrando para ele que ele não está sozinho e entendendo, principalmente, a a dor emocional. José Carlos, muitas pessoas falam, né, a respeito do suicídio ser considerado um assunto tabu, né? Que falar sobre o assunto de forma muito frequente poderia, entre aspas, exercer um poder de influência, levando as pessoas a se motivarem, se estimularem a cometer esse ato. Até que ponto isso é verdade? Ou o contrário, falar abertamente acaba sendo mais produtivo do ponto de vista de prevenção? Veja bem, antigamente a gente tinha um conceito de que falar era um gatilho. Hoje a gente sabe que não, mas como falar? Falar com responsabilidade, com clareza, como nós estamos falando aqui, sem sensacionalismo, sem mostrar a pessoa pendurada na árvore, né? Esse tipo de coisa que a gente cansou de ver antigamente. Hoje não. Falar com clareza, dizer que ter um problema é comum, todo mundo tem. Pensar em suicídio é comum, grande parte das pessoas pensam, e nem por isso todo mundo se mata. Então, é essa clareza.
quando eu disse para você assim, o Setembro Amarelo não é um mês de celebração, é justamente nesse sentido. Ele é um mês de reflexão. Às vezes, a pessoa está muito fragilizada e essa exposição muito maciça pode prejudicar, pode deixar ela mais para baixo, mas é muito mais saudável conversar, mostrar que tem cura, que precisa de atendimento, precisa de ajuda. Buscar ajuda não é pecado, buscar ajuda não é covardia, buscar ajuda é salutar. E é isso que a gente precisa colocar na mesa para discussão, Lidiane. José Carlos, em termos de faixa etária, o perfil que mais aparece aí quando são feitos levantamentos das pessoas que, infelizmente, acabam, né, dando fim às próprias vidas, são jovens, pessoas nas faixas ou na faixa dos 15 aos 25 anos. Vocês, nas ligações que vocês recebem, nos contatos pela internet, percebem que existe um número maior de jovem buscando um socorro, buscando, né, pedindo uma ajuda emocional? E existe algum tipo de linguagem ou uma preocupação maior, uma atenção maior para esta camada da população? Lidiane, por incrível que pareça, a gente tem muita ligação de jovens, sim. E uma grande parte desses jovens ficam dizendo da falta de convívio, da falta de diálogo, não conseguem conversar. E aí você fica na dúvida. Não consegue conversar porque os pais não querem ouvir ou porque eles não querem ouvir os pais. Mas, independente disso, o grande número de ligações é de conflitos, de falta de diálogo. Então, é uma conversa bastante gostosa com os jovens. Quando ele se propõe a conversar, é muito interessante, porque ele traz para a gente o sofrimento que ele está tendo, a pressão que ele está tendo com o estudo, a pressão que ele está tendo com o bullying, a pressão que ele está tendo com a dificuldade do seu gênero sexual, sabe? É uma confusão mental. A coisa está bastante confusa. Então, tudo isso pesa muito. Aí, às vezes, ele chega em casa, o pai fala para ele assim: pô, você não faz nada, você só estuda, e você não dá resultado, né? E a cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. Aí, esses jovens se formam, saem para o mercado de trabalho, o que que eles estão encontrando? Saem, na maioria, muito pouco preparados. Vamos ser sinceros, muito pouco preparados para a vida, para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está competitivo demais. Está competitivo demais. Aí ele estuda, estuda, estuda e vai vender seguro. Então, a frustração tem judiado bastante dos jovens. Era muito importante essa atenção que aproxima as pessoas, os pais olharem mais para os jovens. E tem uma outra faixa etária também que é preocupante. É o fim da escala lá. O fim da escala, né? Os idosos também, o número de suicídio entre os idosos é bastante alto. A perda da autonomia, a perda do emprego, a perda da saúde, às vezes ficar encostado como um trapo, né? A consideração, infelizmente, o tratamento que nós destinamos aos idosos não é dos mais carinhosos, não é dos mais compassivos, né? Então, essa faixa etária também, o número é bastante alto, não tanto quanto os jovens, mas é significativo. Então, fica aí também um outro chamamento. O cuidado com os nossos idosos, o carinho com os nossos idosos. Às vezes a gente pega um idoso e paga uma casa de repouso boa para ele e encosta lá, ninguém mais visitar. Passa um ano, 2 anos, ninguém vai nem visitar. E aí, como é que nós estamos? Então, o Setembro Amarelo vem para fazer esse chamamento. Vamos prestar atenção, vamos nos aproximar das pessoas. O suicídio, como a gente disse, é um processo, dá tempo da gente interromper esse processo. Se tivermos prestando atenção,
a gente consegue interromper esse processo. Aproveitar aqui tua participação, José Carlos, já que estamos falando de campanha Setembro Amarelo, divulgar um pouco mais, fazemos isso todos os anos aqui na TV e na Rádio Câmara, e dessa vez não vai ser diferente, divulgar um pouco mais o trabalho importante que é realizado pelo Centro de Valorização da Vida, como é que as pessoas que estão passando por alguma dor emocional podem entrar em contato, seja via telefone, seja por meio da internet, eu sei que vocês têm chat disponível, como é que funciona esse atendimento do CVV às pessoas que estão precisando de um socorro emocional? Vamos lá, tem duas coisas para colocar. Primeiro é para essas pessoas. A gente tem o 188, né, que é uma ligação gratuita para o Brasil inteiro, 24 horas por dia. E aí a gente tem o portal cvv.org.br. Então, nesse portal, a pessoa vai encontrar lá o direcionamento que ele achar melhor. Ele quer falar com chat, ele vai ter o chat. Ah, ele quer mandar e-mail, ele tem e-mail. Ele quer até, inclusive, por cartas. Tem gente que gosta de cartas, a gente tem esse carinho, esse atendimento por cartas também. Então, lá no cvv.org.br, ele consegue se direcionar para o CVV virtual, para o chat, para o e-mail, ou por cartas, ele consegue se direcionar. O segundo ponto é um convite para os nossos ouvintes, né? É, a gente chegou a ter, antes da pandemia, 4.000 voluntários. Se a gente pensar em termos de Brasil, eu vejo esse número como irrisório, né? 200 milhões de habitantes, a gente tem 4.000 voluntários. Mas depois da pandemia ainda a gente sofreu bastante. Hoje nós estamos com cerca de 3.000 voluntários. E o número de chamadas é muito grande. A gente atende 10, 12 mil chamadas por dia. E não atendemos mais porque não temos gente. Então fica o convite, né? Quem se sentir tocado por essa mensagem, por esse bate-papo, pode entrar no cvv.org.br e se candidatar, fazer um curso, venha aqui trabalhar com a gente, ou pelo menos venha conhecer a proposta de vida do CVV. Então, cvv.org.br está lá, candidatar-se, inscrever-se e venha fazer parte desse trabalho junto com a gente. É muito importante, é um trabalho extremamente gratificante. Por incrível que pareça, muita gente fala, eu não consigo, não dou conta. Dá sim, dá sim. É muito gostoso. E é importante a gente frisar, né, que para ser um voluntário do Centro de Valorização da Vida, não necessariamente você precisa ser um profissional ligado, por exemplo, à saúde mental, alguém da área da saúde, qualquer pessoa consegue se candidatar e participar, passando por um treinamento específico, José Carlos? Acima de 18 anos, né? Qualquer pessoa pode se candidatar. Ela vai passar por um curso de seleção, digamos assim. Mas essa seleção, entre aspas, normalmente é a própria candidata que vai se selecionar, né? Ele vai se sentir, não, eu estou apto para isso ou não. Esse curso vai em torno de 3 meses. Um curso com aulas semanais de 3 horas, em torno de 3 meses, para que a gente dê o início, né? Pelo menos dê um início a uma preparação básica para poder atender o telefone, atender um chat, atender um e-mail. E a partir daí o CVV oferece cursos. A organização que o CVV tem é maravilhosa. Então você tem curso de aperfeiçoamento, curso de direção centrada no grupo, curso de ACP, abordagem centrada na pessoa. Então, o voluntário vai crescendo, é um processo de crescimento junto com o CVV. Muito, 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 muito valiosa a proposta de vida do CVV. Perfeito, a gente agradece a participação aqui com a gente no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre a campanha Setembro Amarelo e o importante e relevante trabalho realizado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, como prevenção do suicídio. Gostaria de agradecer José Carlos dos Santos, que é voluntário do CVV Bauru, bateu esse papo com a gente aqui trazendo essas orientações. José Carlos, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pelos esclarecimentos todos. Ô, Lidiane, foi um prazer, viu? Foi um prazer e a gente está sempre à disposição, tendo oportunidade, mesmo que não seja Setembro Amarelo, lembra do CVV. A gente está aí sempre pronto para conversar, para, vamos dizer assim, trazer algumas informações básicas para que a gente lide com isso no nosso dia a dia.
Não precisa ser um especialista, todos nós podemos ser voluntários e vai ser treinado com muita tranquilidade. Em nome do CVV, muito obrigado à TV e Rádio Câmara, obrigado a você, Lidiane, por esse carinho, viu? E até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, continuamos aqui de microfones e portas abertas, José Carlos. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!